Mas Senhor, irmãos. Amém. Então vamos lá. Então, amados, nós temos pilares em nossas vidas, vários pilares, né? E ter equilíbrio em todas elas faz com que tenhamos e vivamos em paz. Aí, esse ano, nos momentos de oração, estamos investindo em temas para aprendermos e também para direcionarmos a oração. Então nós começamos com o tema família, que é a base das nossas vidas, e aí nós passamos pelo pilar da saúde, e neste mês estamos no pilar das finanças, como desafio de alinharmos as nossas finanças ao propósito de Deus. Que difícil, mas não impossível. Finanças não tem a ver somente com dinheiro, né? Quando a gente fala de finanças, dinheiro sim, mas tem muito a ver com controle, com manutenção, não é somente o dinheiro em si, mas as finanças, elas refletem o nosso caráter, o que está no nosso coração, o que nos move, né? Tem a ver e reflete na nossa fé, reflete a nossa obediência a Deus, a sua palavra, né? Reflete o que é prioridade nas nossas vidas e também o entendimento que nós temos, porque nós temos cristãos que são crentes, né? 20, 30, eu tenho o quê? 51, então eu tenho 5, desde que eu me entenda por gente, né? Então vamos colocar uns 45 anos aí, né? Então tem muita gente com muitos anos de ser conhecedor da palavra, mas ainda assim não é dizimista, não é de repente uma pessoa que prospera, ou senão é uma pessoa que sempre está entrando em apuros, ou sempre está endividado. Enfim, hoje nós vamos falar brevemente. A senhora Cátia, ela foi bem enfática, 20 minutos, eu falei, vocês que lutem, tá? Mas vamos, porque foi um tema difícil, muito difícil para mim. Eu nunca tive problema com pregação temática, mas foi muito difícil para mim. Então, vamos falar brevemente sobre quando o dinheiro domina o coração. Ou melhor, quando nós não temos controle sobre o dinheiro. Abrindo parêntese aqui, eu vi uma chamada no YouTube, mas eu não assisti, que tem igrejas, assim, que tem pastores desesperados porque estão perdendo os fiéis para o tigrinho. Aí isso quer dizer o quê? Que não estão dizimando porque estão fazendo bets, coisas assim do tipo, né? Pois é, então isso é o quê? Falta de controle sobre o dinheiro. E aí, a gente tem que convir, gente, somos cristãos e etc e tal, mas a gente só sobrevive se tivermos dinheiro, sim ou não? A roupa que a gente veste, tudo que a gente tem aqui também, tudo isso foi proveniente de dízimos que entraram, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele precisou de dinheiro para a sua subsistência. E a prova disso é que ele tinha um tesoureiro como discípulo, sim ou não? Sim, ele teve, né? A questão, porém, é que, pegando o próprio exemplo de Jesus, ele poderia ter feito a obra vivendo confortavelmente, eu acho. Ele poderia, sabe? Ele poderia ter feito aparecer e multiplicar dinheiro para que ele e seus discípulos tivessem para dar para os pobres, porque tinham muitos. Ele poderia ter feito surgir dinheiro para comerem bem, para terem onde se hospedar. Tanto é que o dinheiro do imposto dele e de Pedro foi tirado da onde? Da boca de um peixe, né? Só que a prioridade de Jesus era fazer a vontade de Deus. E, gente, gastar dinheiro, buscar dinheiro, né? Manter o dinheiro requer tempo, requer atenção, requer dedicação. E há perigos quando nós não vigiamos em relação a isso, em relação ao dinheiro. Porque ter dinheiro é bom, gente. Então, há o perigo de pegarmos afeição ao dinheiro ou ficarmos obstinados. Então, gente, quem aqui viveria muito bem o resto da vida com R$1 milhão? Todo mundo vai. Mas tem pessoas que ficam tão obstinadas que não, tem que aumentar, né? Tem que aumentar, e aí perde qualidade de vida, perde tempo com a família, etc e tal. Então, quando a gente não vigia, quando a gente não tem domínio, né, é que é o perigo. E Jesus, ele sabia disso. Tanto é que ele diz em Mateus 6,24, que é o texto de hoje: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus, ele sabia disso e ele falou isso, né, para os discípulos, e hoje nós aprendemos acerca disso, né, nós aprendemos porque está na Bíblia. Então, como eu disse anteriormente, nós precisamos de dinheiro para sobrevivermos, gente, para vivermos confortavelmente e bem, e não tem nada de errado isso. Só que tem pessoas que podem ler esse versículo e sofrer com conflito. Então, eu não posso ser rico, porque senão eu vou estar servindo ao dinheiro, à riqueza, né? E muitas vezes associam a Mamon e chamam de um Deus. Na verdade, Mamon é um termo que vem do aramaico, né? É um termo aramaico que significa dinheiro, riqueza ou bens materiais. Só que Jesus, ele acabou personificando essa questão das riquezas, do dinheiro, né, como um Deus falso, né, um ídolo, para enfatizar o quê? Que não dá para servir a dois senhores, a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque há conflitos de condutas e de interesses. Servir a Deus, gente, leva a quê? Leva a comunhão, leva a proximidade, leva a benevolência, sabe? Acata bênçãos para a gente, mas servir, amar ao dinheiro leva ao quê? A ganância, cobiça, né? Eu procurei outras palavras, avidez, ambição, avareza. A pastora até falou para a gente orar. E aliás, pastora, eu gostaria muito que a pastora, né, digitasse e colocasse lá no grupo de intercessão para a gente poder estar orando durante o mês, durante todo o mês. Uma oração muito poderosa, assim, muito boa, glória a Deus, né? Outras palavras, usura. Então leva à usura, ao egoísmo e à prepotência também. Então, olha só, duas vertentes. Então isso aqui é totalmente antagônico, totalmente contrário, oposto. Por isso que Jesus diz que não dá para servir os dois, porque um leva a vida, o outro leva, se não tiver domínio, não tiver controle, leva a todos esses pecados, tá? Mas, pastor, eu consigo ser rico e não amar o dinheiro. Parabéns. Continue assim. Tá? Mas Jesus sabia, e não é todo mundo que consegue fazer isso, e por isso fez essa afirmação que ele fez em Mateus 6:24. Então, amados, a partir do capítulo 5, né, de Mateus, Jesus, ele está ensinando no Sermão do Monte sobre o quê? As prioridades espirituais. Então o mundo chama a gente de loucos porque bem-aventurado é aquele que chora. Mas o chorar tem um contexto negativo, né? Aquele que sofre, aquele que leva afronta, tudo isso. Então, prioridades espirituais. Portanto, o problema não é o dinheiro, mas quem governa o coração. E aí eu vou chamar de Mamon, né? Porque realmente não é ruim ser rico. Não é ruim e não é errado. Mas torna-se ruim quando há o quê? Desequilíbrio. Quando o dinheiro começa a ditar os seus pensamentos, os seus passos e decisões. Já ouvimos inúmeras vezes que riqueza não traz alegria, e isso é fato. Não, gente, traz alegria, né? Vamos ser sinceros, né? É bom ter dinheiro, né? É bom, né? A gente já ouviu e eu sempre falo isso, né? Mas a questão é, quantos famosos e ricos são miseráveis? São ricos, mas são miseráveis ao mesmo tempo, de felicidade, sabe? Da verdade, de propósito. Miseráveis disso, gente. Relacionamentos totalmente fracassados, sentimentos de solidão, vazio existencial, né? Busca de prazer nas bebidas, drogas e promiscuidade. Essas pessoas já são ricas, tá, beleza, mas então vamos falar das pessoas que buscam tornar-se ricas. Quem aqui busca tornar-se rico? Não, a maioria que de repente vai levantar a mão, não, eu sou aquele que busca sobreviver, né, com bom dinheiro até o final do mês. Mas vamos lá. Se essas pessoas não têm sabedoria, essas pessoas que buscam a riqueza, se elas não têm sabedoria, equilíbrio, maturidade, se não sabem colocar limites, né, se não tem controle do que gasta, do que entra, se não tem direcionamento, o que é que acontece com elas, né? Então, olha só, uma coisa que acontece,
se tornam pessoas ansiosas. Por quê? Porque manter um nível, um patamar de vida tem que pagar o quê? Então vamos pegar um exemplo, né? A pessoa ganhou na Mega Sena, então foi lá e comprou uma mansão. Não é só comprar a mansão, tem que mobiliar, mas depois de mobiliar tudo mais, tem que pagar o quê? Alarme, as câmeras, né? A limpeza das piscinas, os empregados para limparem, os empregados que cozinham, empresas que fazem manutenção disso, daquilo, sabe? Então, tornam-se pessoas ansiosas. Por quê? Porque tem que administrar isso. E administrar não é todo mundo que consegue. Mas enfim, tornam-se pessoas endividadas. Por quê? Porque manter o nível de vida, gente, tem que pagar, tem que manter a manutenção. Então, não adianta, né, comprar uma BMW se não tiver o dinheiro para pagar IPTU, pagar os consertos. Porque imagina, se o meu carro, que era um carro simples, né, em 2012 arrancaram o retrovisor, acho que é o nome disso, custou R$300, isso o quê? A Vitória tem 14, ou vai fazer 14, então 12 anos atrás custou R$300, imagina hoje. E imagina uma peça, imagina a peça de um carro importado, né? Uma Ferrari, uma BMW, etc e tal. Então tornam-se pessoas endividadas, porque não é só ter o bem, tem que ter a manutenção, né? E número 3, ficam presas ao consumo. Tem que decorar a mansão. E aí, se há comparação, se há competição, o que é que tem que fazer? Um consumo maior para quê? Para suprir a sensação de superioridade. Por último, sentem-se pressionadas e sufocadas, porque manter uma mansão, gente, não é somente a manutenção, tem que ter um estilo de vida, porque ter um estilo de vida requer energia, tem que saber controlar, tem que saber administrar, tem que saber negociar, etc e tal, tudo isso requer energia. Aí, alguém pode pensar, né, para si mesmo, mas isso que não é o caso de ninguém aqui, pastora. Talvez não, né? Mas ainda assim, precisamos alinhar as nossas finanças ao propósito de Deus. Para quê? Para que a nossa vida vá bem, que a gente tenha paz e saúde para usufruirmos dos nossos ganhos. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que trabalharam muito, né? Trabalharam muito, se sacrificaram muito e depois não tinham saúde para poder usufruir, né? Ou se já não tinham um relacionamento, já divorciou, qualquer coisa assim do tipo, para poder usufruir, né, do que ganhou. Então vamos lá. Então vamos para a parte prática. Será que nós temos errado? Será que nós temos falhado em tomarmos decisões financeiras porque não oramos? Porque não pedimos a direção de Deus? Porque não pedimos a autorização de Deus? Será que temos errado, temos falhado porque não fazemos controle e nem previsões de gastos? Porque a gente aprende, né, que nós não podemos gastar mais do que ganhamos, isso é fato. Mas olha, os bancos querem que a gente gaste, então o que eles fazem? Dão cartão de crédito e vão dando limite, sabe? O meu contra-cheque não dá esse valor, mas eu tenho um limite de 12 mil, olha que beleza, né? A gente não pode gastar mais do que a gente tem, do que a gente ganha, a gente sabe disso, mas aí vê aquela roupa, você não vê aquela, né? Aí vem a tentação. E aí? Será que a gente tem falhado por não fazermos controle de previsões? Muitas vezes surgem gastos emergenciais, e é por isso que, né, ensinam que a gente tem que tirar parte dos nossos ganhos para fazer uma reserva. Quem aqui consegue fazer reserva com o que ganha, gente? Eu não consegui até agora, sabe? E porque é muito difícil. Mas assim, fato é, se tem gente que não consegue nem devolver o dízimo, quanto mais fazer uma reserva extra. E eu ouvi dia desses, olha, tá ficando difícil e você tem que ter uma reserva de 10 meses dos seus gastos, do valor dos seus gastos. Eu caí para trás. Eu não tenho nem de um mês, imagina de 10, né? Misericórdia. Precisamos
ainda assim fazer esse controle. Nós precisamos pensar em formas de criarmos renda extra, se for o caso. Mas a questão é, quantos aqui estão com a vida espiritual afetada por causa das preocupações financeiras? Teve uma irmã que infelizmente não quer vir mais para a igreja, qualquer igreja, porque se decepcionou. Mas por quê? Porque o marido começou a jogar o tigrinho e aí a casa ficou em jogo. O que Deus tem a ver com isso? Qual é a culpa de Deus nisso? Né? Se é falta de controle, de domínio sobre o dinheiro. Né? E aí, quantos aqui estão com a vida espiritual afetada por causa das preocupações financeiras? E é isso que esse mês nós vamos pedir para Deus: Senhor, ensina-me a administrar, a ter controle, sabe? A priorizar o que é importante. Então, nesse momento, eu gostaria que, quem não pegou papel, levanta a mão. Todo mundo pegou? Então, nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua folha e que os irmãos façam um raio-x financeiro da sua vida. Escreva, assim por alto, os seus gastos e o seu ganho. O seu ganho é fácil, né? Pelo menos se você for assalariado, tá aquele valor X. Coloca o seu ganho e as suas despesas mensais. Não precisa olhar para mim não, olha para o seu papel agora. Tudo, números, coisas, assim, pode colocar tudo. Porque, gente, não é questão. Oi? Senhor? Eu? É? Faz essa letrinha minúscula. Vai. Porque não é só questão de conseguir pagar tudo ou de sobrar, amados. Para termos as nossas finanças alinhadas ao propósito de Deus, a gente tem que ver se ele faz parte dessa lista que os irmãos estão escrevendo. Ele faz parte dessa lista? Ele foi o primeiro ou ele nem entrou? Porque a gente quer alinhamento, a gente quer bênção, a gente quer prosperidade. Mas cadê Deus nessa lista? Em segundo lugar, identifique onde o dinheiro está controlando as suas emoções. Onde é que o dinheiro está tirando a sua paz? Eu estou tendo muito gasto com os remédios. Coloca aí. Estou tendo muito gasto com juros de banco, de cartão. Escreva. Estou tendo muito gasto com comer fora. Nada de errado comer fora, tá, gente? Mas esse gasto está afetando as suas finanças, né? De maneira que as suas finanças estão afetando as suas emoções. A gente precisa detectar a origem, a fonte, né? Daquilo que está nos inquietando. Em relação a fazer a administração e tudo mais, gente, a gente pode procurar cursos na internet, o que não falta. Mas o importante é, Deus tem que estar no negócio. A gente só quer as bênçãos, mas o que a gente está fazendo em contrapartida? Ele faz parte dessa lista ou não? Olha, eu não me orgulho de falar não, mas durante esses meses todos que eu mudei, e aí a gente está fazendo reparos e melhorando a casa, etc e tal, muitos gastos com shopping. Que eu tive que falar, chega, tem que cortar, por quê? Porque não está dando. Aí a inquietação de como eu vou pagar o cartão, nossa, muito ruim. Aí os irmãos têm mais 1 minuto para fazer essa lista. E aí, ao final da lista, ou senão do outro lado, e aí eu gostaria que os irmãos trouxessem nas 4 quintas-feiras, porque a gente vai estar orando e a gente vai estar fazendo um mapa aqui. Ou vai servir de memorial, ou vai servir para a gente tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa a respeito. Mas tragam as 4 quintas-feiras. E assim que você terminar essa lista, aliás, vai terminando aí. Então, gente, não tem nada de errado. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tem uma profissão, porque a gente quer ganhar dinheiro, E Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, então não tem problema ter o dinheiro. O que a gente não pode deixar é que o dinheiro tenha domínio sobre a gente, sobre as nossas decisões, sobre a nossa forma de pensar, de agir.
porque se torna um ídolo. E se não se torna um ídolo, às vezes se torna um Deus mesmo, porque se apega com tanta afeição ao dinheiro, sabe, que, tipo, dá cegueira espiritual. Não é só espiritual, não, dá cegueira mesmo. Então, o tema da reflexão de hoje, esse mês todo, a gente vai estar falando sobre o alinhamento, né? Alinhando as nossas finanças ao propósito de Deus. Mas a reflexão de hoje fala sobre a pergunta: o dinheiro tem domínio sobre a minha vida? Porque quem tem que ter domínio somos nós. E aí, ao terminar essa lista, por favor, escreva e determine isso, afirme isso, assim como quando a gente repete. Então, a gente escrever isso aqui, ler, né, e professar é importante. Escrevam: o dinheiro não tem domínio sobre a minha vida. Isso quer dizer o quê? O dinheiro não controla a minha vida. Eu que controlo os meus gastos, eu que controlo, né, o dinheiro. Finanças tem a ver com investimento, gente. Tem a ver com gastos, sim, com ganhos. A pastora Kátia falou sobre multiplicação. Há princípio para isso, para multiplicação também. Então, o dinheiro não tem domínio sobre a minha vida. Ponto. Continue. Eu alinho as minhas finanças ao propósito de Deus para a minha vida. Eu alinho as minhas finanças ao propósito de Deus para a minha vida. Deus não tem propósito para que a gente viva um ciclo de dívidas, de negócios mal feitos, sabe? Ele não tem esse propósito. Então, declare: eu alinho as minhas finanças ao propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, amém. Glória a Deus por isso. E termine escrevendo: eu prosperarei com inteligência, obediência e fé. Porque a gente quer que Deus nos abençoe, aí a gente prospera, aí a gente começa a tirar Deus, né? Deus da jogada. Não, agora eu quero comprar isso e aquilo. E não pergunta para Deus se isso é vontade dele, se tem a autorização dele. Então, eu prosperarei com inteligência, obediência e fé. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. E aí, pastora Kátia, a senhora pode orar novamente para a gente repetir? E aí eu gostaria que os irmãos trouxessem esse papel aqui à frente. E assim, os pastores vão estar ungindo todos nós, né? Pedindo a Deus inteligência, sabedoria, boa administração sobre as